Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Refere-se ao fato de que a lei é totalmente de Deus e foi dada por Deus. Mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Refere-se à queda de Adão, que afetou toda a humanidade e para sempre. Isso significa que ninguém, nem mesmo os cristãos cheios do Espírito, podem cumprir a lei de Deus se tentam fazer isso a parte da fé na cruz. Em outras palavras, tudo está escrito. Como resumir isso? Não devo viver diante da lei mosaica, mas viver diante da fé em Cristo na cruz. E pela palavra, pelo agir do Espírito Santo, eu não terei mais poder sobre a minha carne, porque o Espírito Santo vai tocar no meu coração e fazer com que eu não cometa os delitos. E se cometer, vou me sentir tão envergonhado que vou fazer como o rei Davi. Vou pedir perdão a Deus e assumir os meus pecados, não lançando a culpa em outros. E isso faz com que dia após dia, diante da palavra do Senhor, eu seja renovado pelo Espírito Santo. Porque o que faço, o fracasso, não aprovo. Deveria ter sido traduzido: eu não entendo. Essa não são as palavras de um homem não salvo, como alguns afirmam, mas de um cristão que está tentando e fracassando. Pois o que quero, isso não faço. Fala de querer obedecer a Cristo, mas que em vez disso fracassa. Por quê? Como Paulo explicou, o cristão está casado com Cristo, mas é infiel a Cristo porque coabita espiritualmente com a lei, o que frustra a graça de Deus. Isso significa que o Espírito Santo não ajudará essa pessoa, o que assegura o fracasso. Gálatas 2:21, é o que eu acabei de explicar sobre a minha vida passada. Antes faço o que aborreço. Refere-se ao pecado em sua vida, que ele não quer cometer. E de fato não aborrece, mas descobre que é incapaz de abandoná-lo. Infelizmente, pelo fato de não entender a cruz quanto ao que se refere santificação. Essa é a grave situação da maioria dos cristãos de hoje. Esse faço que não quero, Paulo está fazendo algo contra a sua vontade. Ele não quer fazê-lo e tenta não fazê-lo, o que quer que isso possa ser, mas assim mesmo descobre-se praticando. É o que eu falei. Quando chega para ser liberto, é ensinado erroneamente e não consegue abandonar o pecado, mas deseja abandonar e não consegue. Somente a cruz dá esse poder. Consinto com a lei, que é boa, simplesmente significa que a lei de Deus está operando como é esperado que opere. Ela define o pecado, demonstrando o fato de que a natureza pecaminosa dominará o coração do homem se não for tratada corretamente.